Olá, muito bom dia! Que bom que você veio acompanhar tudo que nós preparamos no Campo Vivo de hoje. E no programa anterior, o cenário, gente, era Atenas, na Grécia. Hoje, o Campo Vivo chega para você diretamente de Dubai. Dubai é um emirado que equivale a um estado dos Emirados Árabes, país banhado pelo Golfo Pérsico. A capital também se chama Dubai e é onde estamos. A região é desértica, com temperaturas que podem passar de 48 graus durante o dia. A capital é litorânea, com um porto que movimenta commodities e passageiros. E daqui desse cenário lindo, eu te conto o que o Campo Vivo tem hoje para você. Cachorro do mato é resgatado e solto. Animal é sinal de mais equilíbrio ambiental. Paraná renova isenção de ICMS para moinhos de trigo. Alvo é garantir competitividade ao setor. No programa anterior, nós mostramos como o melhoramento genético está valorizando os asininos. Hoje, você vai ver como essa estratégia elevou os atributos que fazem campeões. Produção artesanal deixou de ser um nicho. Muita gente, como essa fabricante de geleias, paga as contas com produtos fora da escala industrial. É informação demais, minha gente! Se acomode por aí, porque o Campo Vivo já começou! E olha só, gente, o governo federal anunciou um reforço no orçamento da Conab para conter a inflação dos alimentos. A ideia é fortalecer os estoques reguladores acima do preço mínimo. Vamos acompanhar na reportagem. A Companhia Nacional de Abastecimento defende que a formação de estoques reguladores pode ajudar a combater a inflação de alimentos com impacto nos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Neste ano, a Conab terá 350 milhões a mais no orçamento para a compra de alimentos. Nós temos uma prioridade que é o milho, que foi a primeira ação de volta dos estoques públicos em 2023. Temos ainda milho em estoque, porque o milho é a principal ração de proteína para os animais. A gente garantindo o alimento para os animais é a possibilidade também do ovo, da carne, do leite, que são fruto de uma boa ração animal, e o milho ele é fundamental. Além do milho, nós queremos botar farelo de soja, caroço de algodão, o sorgo e outros produtos que são importantes para a proteína animal. Então o milho é uma prioridade, o arroz é uma prioridade. Para o governo federal, a medida irá reduzir o impacto dos altos preços dos alimentos em todo o país. O presidente da Conab, Edgar Preto, falou da importância de novos investimentos em formação de estoques públicos. Eu disse ao presidente, para fazer estoques públicos precisa de duas questões básicas: ter o que comprar e ter aonde guardar. É uma questão estrutural, nós passamos por um período importante, onde faltou incentivo de viabilidade econômica para quem optar em produzir alimentos, e neste momento muitos pequenos agricultores, médios agricultores, para se viabilizar economicamente, também migraram para a monocultura de exportação, que é muito importante para o nosso país, é importante para a economia, mas nós temos que ter uma preocupação muito importante sobre o nosso abastecimento interno. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, assim como em outros países desenvolvidos, o Brasil trabalha em políticas públicas para evitar o aumento excessivo de produtos alimentícios. Porque quando o preço aumenta, você pode, com esse estoque, ajudar a acalmar os preços e os preços caberem no bolso do povo, né? O Brasil tem alimentos que são decisivos, como é o arroz e o feijão, né? E é por isso que a Conab voltou a fazer estoques de alimentos. Para o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, a medida do governo pode não ser suficiente para atender todas as aquisições de produtos. Dessa vez é um sistema diferente, que seria pagar o preço de mercado para formar estoques e atender a necessidade que uma parte da população tem e uma dificuldade que uma parte da população tem de acessar os alimentos. Então é uma situação diferente. Agora, quanto de recursos? 300 milhões daria para 1.600.000 sacos de feijão, e vão ser 350 milhões para comprar milho, arroz e feijão.
O economista da FGV Agro, Felipe Serigati, avalia que, embora a iniciativa da Conab possa reduzir os preços para a população, a medida da companhia pode impactar as exportações de produtos para outros países. Em geral, essa política de estoque regulador, até mesmo aqui no Brasil, é utilizada para sustentar o preço junto ao produtor. Então, supor, o preço do milho de uma determinada região fica operando um patamar muito baixo, bem abaixo dos seus custos unitários de produção, e aí entra ali algum instrumento de política pública, entre eles o regulador, para tentar criar sustentação desse preço para viabilizar essa produção, viabilizar ali, né, a margem, ou pelo menos reduzir o prejuízo desse produtor. Mas isso não tem nada a ver com o preço pago, né, pelo consumidor ali no final, né, na ponta final da cadeia. Gente, estoque regulador de preços é importante e necessário. Que seja encontrada a melhor forma de se adotar essa estratégia com benefícios também para o consumidor. Gente, um cachorro do mato foi resgatado e depois solto por agentes do Instituto Água e Terra. O animal estava circulando perto de uma escola em Xambrê, no noroeste do estado. Vamos acompanhar. Esse macho estava acompanhado, mas o outro animal fugiu. A espécie costuma vagar pelos territórios em busca de comida. Eles se alimentam de frutos e pequenos animais. O cachorro do mato vive em grande parte da América do Sul, mede de 57 a 77 centímetros e pesa de 4,5 kg a 8,5 kg. Geralmente a pelagem é cinza clara, mas pode variar. Esse ganhou a liberdade e voltou para a mata. Animais silvestres têm sido vistos com mais frequência. Isso é sinal de equilíbrio do meio ambiente. E fica sempre o conselho: ao avistar animais fora do habitat natural, machucados ou vítimas de maus tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, entre em contato com o Instituto Água e Terra ou com a Polícia Militar. E você também pode ligar para o Disque Denúncia 181. Que bom que esse animal já está bem e foi solto na natureza com segurança. Nós vamos agora para um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas fique por aí, porque ainda tem informação que interessa para você. Olha só, moinhos de trigo do Paraná continuam isentos do ICMS. Medida foi renovada pelo governo do estado, o que reforça a competitividade do setor. Nós vamos continuar a te mostrar as vantagens que o melhoramento genético entregou aos asininos. Tem animais colecionando títulos nacionais. Produzir geleias deixou de ser uma atividade modesta e apenas um reforço da renda. Uma alquimista de sabores garante a renda da família com a atividade. É, pessoal, o Campo Vivo valoriza o trabalho do pequeno ao grande produtor rural. Fique por aí, a gente volta em instantes. Estamos de volta aqui de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. Um local que tem muita história milenar. O primeiro comércio de Dubai foi baseado nas pérolas preciosas. Mas o local também era um importante entreposto comercial. Até que o petróleo foi descoberto nas terras árabes. Hoje, gente, a força econômica de Dubai está no comércio, nas finanças, nos transportes e em serviços turísticos. E nós voltamos a falar do universo agro desse cenário inspirador. O governo do Paraná estendeu mais uma vez a isenção de ICMS sobre a indústria de moagem de trigo no estado. A medida colabora para garantir competitividade da farinha de trigo paranaense. Vamos acompanhar. A confirmação do benefício foi anunciada em um encontro em Curitiba, com a presença do governador Ratinho Júnior. E é válida até 31 de dezembro de 2028, quando passa a valer a nova reforma tributária. O decreto 8.401 foi assinado pelo governador no final do ano passado e atende setores como a agropecuária e a indústria. No caso do trigo, o Paraná tem 67 moinhos e responde por cerca de 30% de toda a farinha e derivados que o Brasil consome, ou quase 12 milhões de toneladas por ano. O Estado está dando ao empresário, além da manutenção do benefício para continuar competitivo, está dando previsibilidade, capacidade de planejar os seus investimentos com muita segurança técnica e jurídica. Passo 1. Passo 2, o Estado está liberando aquilo que é crédito de ICMS, especialmente de exportação. O Paraná é um grande exportador do agro, que gera muito crédito retido. A gente não exporta tributo, a gente exporta competência, produto.
E esse crédito é das empresas, das cooperativas. Então o Estado faz um outro movimento, liberação desse dinheiro num prazo mais curto, para que esse próprio dinheiro acabe financiando os investimentos que a indústria está fazendo e fará a partir dessa liberação. A isenção existe e é renovada há vários anos. A confirmação desse incentivo garantiu o crescimento da indústria moageira do Paraná. É o que afirmou o presidente do Sinditrigo, Daniel Kimmel. A parceria que a gente vê do poder público ao privado, quer dizer, de forma competente, consciente, de visão de crescimento, fez com que nós, moinhos e moageiros, investíssemos no Paraná. Então hoje o Paraná tem esse volume todo aí de 30% e 50% de toda essa farinha produzida vai para outros estados. E com o trigo paranaense, que isso que também é muito importante. Então tem anos que a gente tem uma complexidade maior de safra, por causa de quebra de tempo, a gente tem que importar um monte de trigo de outros estados, ou do Paraguai, Argentina, ou trazer de outros estados, mas em anos assim muito equilibrados, a gente consegue consumir todo o trigo paranaense, né, estadual. Então a gente tem realmente uma responsabilidade muito grande e um agradecimento muito grande ao governador, porque ele incentiva o nosso trabalho, tem muito mais investimentos de moinhos chegando no Paraná, quer dizer, grandes moinhos, plantas uma tecnologia embarcada muito, muito alta. E isso nós dependemos, logicamente, dessa parceria. O Paraná alterna com o Rio Grande do Sul o posto de maior produtor nacional de trigo. Depende como o clima age sobre as lavouras a cada ano. Mas o Paraná tem o maior parque moageiro de trigo do Brasil, como vimos na matéria. E receber incentivos fiscais é uma forma inteligente do poder público apoiar o setor. Que venham mais moinhos tecnificados para ampliar ainda mais nosso potencial paranaense. E a edição de número 63 da Expo Londrina já está movimentando o agronegócio. E os leilões dão um show especial. Eu vou falar agora sobre o Leilão 10 Marcas, uma tradição da pecuária nacional. Serão 1.200 animais, Nelore e cruzamento industrial, criados no Paraná e em Mato Grosso do Sul, com a mais alta qualidade e precocidade. O remate será virtual com transmissão do canal Terra Viva. Se programe para acompanhar e oferecer seu lance através da Panorama e Programa Leilões. Leilão virtual José Moacir Turquino e convidados. Terça-feira, dia 8 de abril. Lembrando, gente, que o leilão começa às 8 da noite, horário de Brasília. E para quem vai acompanhar de Mato Grosso do Sul, o leilão virtual começa 1 hora mais cedo, às 7 da noite, e a transmissão também pelo canal Terra Viva. Acompanhe, confira a genética que a família Turquino aprimora há muito tempo. São animais de primeiríssima linha. Pode confiar. E o Japão concordou em conceder ao Brasil o certificado sanitário regional para a gripe aviária. Uma conquista bastante importante para o nosso país. Vamos ver na reportagem. Chamada de gripe aviária, a contaminação pelo vírus H5N1 em animais teve o primeiro caso registrado em Hong Kong há quase 30 anos. No Brasil, o diagnóstico apareceu pela primeira vez apenas em 2023, mas em aves silvestres. Segundo o Ministério da Agricultura, desde então, foram 166 ocorrências em território nacional, sem nenhuma contaminação em aves comerciais ou humanos. Rígidos protocolos são implementados nas granjas brasileiras, que garantem a segurança sanitária no comércio de aves. O Brasil tem se comportado de forma exitosa, circunscrevendo os casos existentes a aves silvestres e de fundo de quintal. Outros países vivem realidades diferentes. Nos Estados Unidos, a gripe aviária chegou a níveis que não eram vistos desde 2017. Segundo dados do Departamento de Agricultura do país, apenas neste ano, mais de 30 milhões de galinhas poedeiras já foram sacrificadas por conta da doença. A situação impactou os preços dos ovos, que já eram pressionados pela baixa produtividade no país. É uma doença que já vem sendo recorrente aí desde 2022, né? Vários surtos sendo detectados. Isso é detectado de forma laboratorial. Eles sabem exatamente o vírus que está causando esse problema. É um vírus que eles chamam de H5N1, né? E isso resultou no abate de milhões de aves. Então, imagina o prejuízo que é isso
para o produtor e para a avicultura. Para preservar a imagem do Brasil de país livre da gripe aviária, o Ministério da Agricultura divulgou uma importante medida durante a missão do governo federal no Japão. A partir de agora, o Certificado Sanitário Internacional para Influenza Aviária passa a ser regionalizado. A medida limita as exportações de carne de aves e de ovos apenas para os municípios onde houver focos da doença, ao invés de embargar as proteínas de todo o país. Se um município tiver, tanto na criação de subsistência ou em plantas comerciais, gripe aviária, fica restrito o mercado só para aquele município e não para o restante do país. É um avanço, mas também uma segurança para o próprio povo japonês, já que o Brasil é o maior fornecimento de carne de frango para o Japão. Atualmente, o Brasil exporta por ano 400 mil toneladas de carne de frango para o Japão. Apenas a Arábia Saudita compra um volume maior do que os japoneses. Para os especialistas do mercado, a decisão do governo federal pode ampliar as negociações com a Ásia. Essa mudança de protocolo é muito bem-vinda para o Brasil, vai permitir aí uma dinâmica de exportação bastante interessante, com destino ao mercado japonês, um mercado que carrega um potencial imenso para o Brasil, já é um dos grandes compradores de carne de frango do Brasil, vai se mantendo aí nessa posição, deve seguir aí entre os 3 maiores compradores de frango do Brasil, numa dinâmica aí que é bastante interessante, numa condição de compras que é muito interessante. O Japão, além de comprar grandes quantidades, também paga preços altos pelas proteínas de origem animal que ele está adquirindo. Então a lógica que a gente tem argumentado, que o Brasil tem representado junto aos nossos compradores, é que eles entendam que nosso país tem dimensões continentais e que se a gente teve um episódio de alguma doença infecciosa em algum canto do Brasil, isso não necessariamente tem que fechar todo o Brasil. Então isso ajuda muito Goiás, nós estamos no centro do país, dificilmente a gente tem uma entrada de alguma doença aqui direto no centro do país, e isso quer dizer que se tiver um foco de uma doença no Nordeste, no Norte ou no Sul, o mercado, né, os produtores goianos continuam a exportar normalmente. Essa era uma antiga reivindicação que agora foi atendida, e aí a gente elogia o Ministério da Agricultura, o nosso ministro, por ter conseguido isso, essa conscientização, essa esclarecimento por parte do mercado japonês, que é um mercado que é muito bom para nós. Chegou a hora de mais um intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, deixa eu te contar o que ainda temos para você. Continua nossa visita ao Centro de Melhoramento Genético de Asininos, que começou no programa anterior. Hoje, você vai saber como se formam os campeões dessa espécie. Gosta de geleia? O produto pode ser artesanal, mas deixou de ser apenas um reforço na renda para se transformar na principal atividade de muitas pessoas. Aproveite o intervalo para beber aquela aguinha ou tomar o café. Mas volte logo mais, porque ainda temos muita informação importante para você. E o Campo Vivo voltou, direto aqui de Dubai, capital dos Emirados do mesmo nome, dos Emirados Árabes Unidos. Caminhar pelas ruas dessa capital árabe é entrar direto na história. A Dubai capital concentra quase 90% dos 3,5 milhões de habitantes do país. A infraestrutura moderna contrasta com o deserto. As ilhas artificiais e a enseada de Dubai são alguns dos principais pontos turísticos da capital. É uma atmosfera quase exótica para nós que vivemos em um país de maioria tropical. E daqui, o Campo Vivo segue com mais notícias do universo agro. No programa anterior, nós te levamos para o Centro de Melhoramento Genético da Unifil em Londrina. Lá, nós começamos a mostrar como as pesquisas estão aperfeiçoando as raças asininas. Hoje, eu vou te contar a que nível chegaram os atributos desses animais que garantem a conquista de campeonatos importantes. Édipo, existe um preparo para esses animais todo antes de uma competição. Conta para nós quais são esses preparos. Bom, o preparo desses animais antes da competição, eles têm 3 quesitos, né? Primeiro quesito é a alimentação, uma boa suplementação, né? E após essa boa suplementação, nós entramos com um trabalho, né, da parte muscular dos animais, onde é feito passo, né? Onde a gente coloca esses animais num rodotrote para que venha preparar a parte muscular, né? E depois é feito o andamento da marcha desses animais. E o que eles comem especificamente para ter um porte assim tão saudável? Feno à vontade, o sal mineral
sempre no coxo, e eles comem na média de 4 a 6 quilos de ração diárias. E a gente pode afirmar, gente, que esses animais são atletas de alta performance, não é? São animais de alta performance, animais que são separados desde a desmama, né? Já ocorre uma apartação desses animais para chegar até esse nível de estar entrando nas pistas e disputando. E o que eles avaliam durante um julgamento? Assim? O que é analisado num animal desse? As características? O que implica tudo isso? As características de um julgamento dos moares, tanto como asininos, na parte morfológica, são orelhas bem implantadas, né? A característica de um chanfro, a gente usa o termo entre nós mesmo, sem muitas técnicas, um chanfro acarneirado, né? Que é um chanfro? Chanfro é essa parte aqui, ó. Essa parte do chanfro, né? Então essa mula, ela é uma mula campeã, né? De categoria lá em Iporá, né? Um dos maiores eventos de mulas do Brasil, né? E as características são chanfro, as orelhas bem implantada, né? Um pescoço leve, né? Uma saída de pescoço leve, né? Uma mula com um bom arqueamento nas costelas, garupa, uma ossatura muito boa, né? Toda proporcional, né? Na Toda verdade, proporcional. desde a orelha até as patas, as pernas, tudo. Tudo. Começa desde a cabeça a todos os membros, né? Esse é as características de um animal excelente de morfologia. Que maravilha, gente. Esse animal, realmente, eu fico encantada, porque é uma mula. Que idade que ela tem? É novinha, não é? Ela tem 1 ano. Ela tem no máximo 1 ano de idade e está aqui já participando de campeonatos, sendo tratada como atleta. E realmente é um trabalho fantástico que vocês fazem aqui há muitos anos, né? Sim, o CMG Unifil já tem aí 8 anos, né? Eu estou aqui há 6 anos. 6 anos melhorando geneticamente a raça pega e os moares. Parabéns pelo trabalho de vocês, que engrandece o mundo dos asininos. Obrigado. Gente, o trabalho no centro é realmente fantástico. Os animais são lindos, bem tratados e fazem jus aos prêmios que conquistaram. E ainda não acabou, porque no próximo domingo você vai saber se mula pode ou não dar cria. Não perde não, hein? Porque a explicação também está ligada à genética. A pré-Expo Metronorte chegou e essa é a sua grande chance de sair de Chevrolet 0 km com as melhores condições do ano. Um lote especial e limitado, exclusivo para este evento. São ofertas imperdíveis que você só encontra aqui. Olha só o que te espera. Tracker Premier com bônus de até R$30 mil, taxa zero e supervalorização do seu usado. Onix Turbo, o mais barato do Brasil, com 6 airbag e o maior valor de revenda. S10 à pronta entrega, esperando por você. Essa é a oportunidade do ano e você não pode perder. São condições especiais que só valem agora. Quer ficar por dentro das melhores ofertas? Baixe o nosso app Metronorte e confira tudo na palma da sua mão. Venha para a Pré-Expo Metronorte e aproveite essa chance única nas nossas lojas. Avenida Brasília, 1701 e na Avenida JK, 2700. Corre pra cá e garanta já o seu Chevrolet Zero. Há bem pouco tempo, quem se dedicava à produção artesanal estava buscando apenas um reforço na renda. Mas esse cenário mudou e o Campo Vivo foi conversar com uma produtora de geleias que sustenta a casa com atividade. A variedade é grande, mostra que a Rosângela não perdeu tempo. Ela sempre quis ter o próprio negócio. Um dia descobriu as geleias. O meu último emprego, eu trabalhei como secretária executiva para uma pessoa só por mais de 20 anos. E aí o que eu pensei? Meu emprego não vai durar para sempre. Éramos só eu e ela. E eu imaginei ela já com uma vida estruturada. E eu pensei que um dia eu não teria mais um emprego. Falei, eu preciso fazer algo para mim. E aí, na pandemia, não foi por conta da pandemia que eu tive essa ideia. Eu sempre gostei de geleia, mas tudo que nós temos no mercado, para o meu paladar, é muito doce. Eu não gosto de nada muito doce. E aí eu vi um post um dia sobre geleia, achei interessante. E aí até propus para uma amiga para fazermos uma parceria. A princípio ela não quis, eu fiz uma receita para ela amou, e aí a gente começou a fazer geleias.
A amiga seguiu em outro projeto e o cardápio da Rosângela evoluiu para um mix original de ingredientes. Nesse potinho tem alho poró, lemon pepper e pimenta rosa. E aqui, cebola, maracujá e mostarda. Da venda de porta em porta, as geleias foram para as feiras urbanas e ganharam as feiras rurais tão populares agora. E em mais de 5 anos produzindo geleias, a Rosângela chegou a mais de 100 sabores, dos simples aos mais exóticos, como a gente já viu um pouquinho por aqui. Mas a criatividade dela não tem fim. Olha só, Rosângela, o que é que você está criando ainda por aí agora? Tem um sabor agridoce com mel e pimenta, um chutney de banana, chutney de hibisco, chutney de jiló. Então vai ser bem interessante, e além muito mais. Chutney é um molho agridoce de origem indiana, com especiarias e condimentos. E a alquimista de geleias, como ela se autodefine, procura ingredientes bem naturais, como as amoras, que são colhidas no sítio de um tio e são o carro-chefe do cardápio. Perto dos sabores exóticos, a geleia de amora é um clássico, mas é unanimidade. Da panela ao produto final, o preparo pode demorar até 2 horas. E a alquimista de sabores garante: o principal ingrediente é a paciência. É preciso atingir a textura ideal, aquela que conquista quando é distribuída na fatia de pão. Nas redes sociais da empreendedora são oferecidas outras iguarias em edições limitadas, como a que desperta memórias da infância. Tem sabor de bala de coco e até de groselha. As geleias permitiram a independência financeira da Rosângela. Por isso, o futuro não assusta. Eu não penso em um crescimento ao ponto de virar uma indústria. Eu quero manter o meu trabalho com a mesma qualidade, com as mesmas características que tenho hoje. Então, não é a minha ideia crescer, mas eu quero chegar ao ponto de poder ter um pouco mais do que o que eu tenho hoje, né? Parabéns a você, Rosângela! Mais uma mulher que acreditou no seu potencial. Alguns sabores da geleia dela, gente, são bem exóticos. E esse diferencial pode levar a empreendedora muito longe, eu tenho certeza. E com esse gostinho de geleia, a gente encerra o Campo Vivo deste domingo. Foi bom demais te entregar tanta notícia boa. E foi bom demais também ter a sua companhia aqui com a gente. E se você quiser rever o programa, é só entrar no portal tarobá.com.br. Acesse e compartilhe com os amigos e com a sua família. E o Campo Vivo volta no próximo domingo, comigo, Luli Barbeiro, com muito mais informação do campo para você. A gente espera a partir das 7h30 da manhã. Até lá! Tchau!